amados irmãos, nós chegamos agora na fase do estudo da Palavra de Deus e queremos trazer com você o tema de hoje e iniciar aqui a nossa conversa, nosso tempo de reflexão na Palavra do Senhor. Claro, esta passagem, essa mensagem de hoje tem um tema que também é uma pergunta, que é qual o maior propósito de sua vida. Amados irmãos, todos nós temos uma razão para viver. Às vezes, essa razão não é copiada em papel. Ela não é nem conceituada de maneira intencional. Mas saiba que você e eu, mesmo que a gente não tenha dito para ninguém, nem tenha escrito em algum lugar, todos nós elegemos um propósito para viver. É claro e evidentemente eu reconheço que algumas pessoas vivem sem propósito. E, de fato, essas pessoas ficam muito à mercê das situações da vida. Se as coisas estão bem, elas estão bem. Se as coisas andam mal, elas andam mal. E aí elas vivem nessa gangorra. E, evidentemente, irmãos, nós reconhecemos que não é saudável. A própria psicologia diz que toda pessoa precisa eleger um bom motivo. Os mais sábios, homens deste mundo, sempre têm dito isso, que o homem precisa ter um bom motivo para acordar. Qual é o seu motivo? Qual é aquele motivo que de fato faz com que você acorde cada dia? Talvez você esteja sem esse motivo, e eu quero sugerir um motivo, ou motivo por excelência, que vai te ajudar a viver com um propósito santo, com um propósito que exalta a Deus e que vai te dar maior motivação para viver os teus dias. O nosso propósito está baseado num livro muito conhecido, que é o livro de Deuteronômio. Lá no capítulo 6, versículos de 1 a 9, nós temos o que nós chamamos de introdução desta passagem, na qual Deus vai lembrar ou relembrar aos seus filhos, ao seu povo Israel, o que deveria estar em prioridade na nova terra, naquele novo espaço que eles iriam viver, e certamente iriam viver uma nova vida. No capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 1 em diante, nós temos Moisés falando sobre o maior mandamento. E eu creio, irmãos, que este maior mandamento carrega consigo o maior propósito da vida do homem. E eu entendo que, assim como fora o maior mandamento para Jesus e para os israelitas, o povo de Deus, deve também ser o maior motivo para a minha vida, a maior razão de eu viver, o maior objetivo da minha vida. E aí, qual é esse objetivo? Qual é essa razão, a maior razão da vida que nós encontramos nessa passagem? E eu entendo, irmãos, que está aí no verso 4 e 5. No verso 4 é dito o porquê nós devemos ter este maior objetivo. E no versículo 5 diz qual é esse objetivo. Versículo 4 diz: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. E depois dessa afirmação, pelo fato de Israel ter um Senhor, um dono, aquele que comprou Israel, tirando Israel do Egito com mão poderosa, trazendo Israel nos braços durante 40 anos no deserto. Esse Deus, esse Senhor, é apresentado como o único Senhor.
E, evidentemente, ele como Senhor, Deus e único, a única reação que Israel deveria ter em relação a esse Senhor era amar o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Meus amados irmãos, eu creio piamente que o propósito ideal, maior, melhor para a vida do homem está contido neste pequeno verso, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E, evidentemente, a razão que é apresentada aqui por Moisés é porque ele é Senhor, é o nosso Deus e é o único Senhor. Esse amor que nós devemos ter por Deus deve ser a causa de tudo que nós somos e tudo que nós fazemos. Irmãos, e quando nós pensamos na razão da existência humana, amar a Deus é o maior propósito, porque amando a Deus, as demais coisas vão tomar seus devidos lugares na nossa vida. Talvez você esteja pensando, mas pastor, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, salvo engano, diz que buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sim, é dito isso. E eu concordo com isso, em primeiro lugar. Mas esta busca, esta inclinação pelo reino de Deus deve ser fruto do amor que nós temos por esse Deus. E aqui está o segredo para viver. É amar a Deus. E Deus nos diz como deve ser esse amor, a natureza desse amor, que é intensa, é completa, é total. Por isso que você nota aí no verso 5 que o autor vai dizer, não é apenas parte do meu coração, não é apenas parte da minha alma, não é apenas parte da minha força, mas é todo o meu coração, é toda a minha alma, é toda a minha força. Olha, irmãos, isso deve marcar a vida do crente, a busca do crente. Eu vivo neste mundo para amar ao Senhor. E porque amo o Senhor? Evidentemente, porque Ele é Senhor, é Deus, é único. Mas também João nos dá uma outra razão porque nós devemos amar a Deus. E João vai dizer, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, a melhor, mais apropriada resposta que o homem pode dar a Deus não é a sua obediência ao Senhor, mas é o seu amor que produz a obediência. Preste atenção que esse é o propósito maior para a vida daqueles israelitas que iriam viver na nova terra, de tal forma, irmãos, que isso iria ser tema para tudo o mais que Israel iria fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas era a forma correta de, inclusive, praticar aquilo que Deus mandara. O próprio Cristo vai dizer que a maior expressão do amor é a obediência aos seus mandamentos. Vocês me amam, disse Jesus, se vocês obedecerem os meus mandamentos. E aí a gente entende que até podemos ser obedientes aos mandamentos, mas como Paulo diz em Efésios, ou em Gálatas, eu não sei agora, não me recordo,
nós devemos viver como filhos amados, em obediência por amor a Deus. E este é o segredo de viver. Saiba disso, irmãos. O amor é a maior motivação de tudo que a gente faz. E o amor a Deus deve ser motivação em tudo que nós somos e fazemos. Você quer ser uma pessoa reconhecida? Você quer ser uma pessoa útil? Você quer ter dinheiro? Você quer ter talentos? Você quer vencer na vida? Faça isso por amor a Deus. E todas as coisas serão colocadas no seu devido lugar. É interessante que nós notamos aqui que Deus não quer fazer parte apenas do domingo, dos dias de culto de Israel. Ele quer ser amado, porque sendo amado, ele estaria em todos os lugares, em todos os recantos da vida de Israel. Diz a palavra de Deus que estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos, e delas falará assentado à tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Irmãos, a palavra que indica o maior motivo pelo qual nós devemos viver, esta palavra deveria ser dita, pregada, ensinada, para que a gente nunca esquecesse que o maior motivo, a maior razão, aquilo que leva o maior foco da minha vida é Deus. É amar a Deus sobre todas as coisas. Porque amando a Deus, eu serei um filho obediente. Porque é possível, inclusive, você obedecer sem amar. Talvez você trabalhe numa empresa que o chefe seja uma casca dura, né? Alguém que não é fácil de conviver. Mas você o obedece. Talvez você tenha, né, muitas obrigações da vida que faz, não por amor, mas pelo simples fato de fazer. Mas, amados irmãos, no reino de Deus e no nosso relacionamento com Deus, tudo o que fazemos deve ser banhado, levado, motivado pelo amor a Ele. O velho Paulo, escrevendo aos Coríntios, a uma igreja que tinha muitos talentos, muitos dons, pessoas fabulosas, pessoas inteligentíssimas, dons de cura, dons de língua, dons de tudo que você pode pensar, Paulo vai dizer que havia um dom excelente. E qual era o dom excelente? É a maior razão para a minha vida e para a sua vida. E Paulo vai dizer, olha, vocês podem até falar a língua dos anjos. Vocês podem dar os seus bens aos pobres. Vocês podem se sacrificar o máximo. Mas se vocês não tiverem amor, por que Paulo está dizendo isso, amados irmãos? Porque o amor a Deus é a maior motivação e o ingresso para sermos aceitos diante de Deus. Deus quer que nós sejamos obedientes, mas obedientes por amor a Ele. Lembra do pai do filho pródigo? O pai do filho pródigo tinha 2 filhos perdidos. Um fora de casa e um dentro de casa. O de dentro de casa era um menino bom, era um menino obediente, era um menino que trabalhou a vida toda para o pai. Mas ele não amava o pai. Não fazia aquilo que estava fazendo por amor. Fazia por outros interesses. Por isso que suas ações não foram contadas. E é assim comigo e com você. O amor, além de dar significado à minha vida, ele banha de sentimentos e atitudes corretas aquilo que eu faço. Pois é aceitável diante de Deus quando eu faço por amor. Eu posso até não fazer da melhor forma que os outros pensam e querem receber. Mas quando eu faço por amor a Deus, eu tenho a aceitação do Senhor. Você lembra da mulher que chegou aos pés de Jesus e derramou aquele vaso de alabastro? E você sabe, diante ali de Simão,
um hospedeiro orgulhoso que não prestou honras ao Senhor Jesus. Jesus chama a atenção dele através da mulher. Ele diz: essa mulher, você viu? Ela me recebeu com honras. Ela me beijou os pés, derramou o bálsamo aqui, o alabastro nas minhas pernas, nos meus pés. E você não fez nada disso. Mas sabe por que foi que ela fez isso? Porque ela muito foi amada e ela muito amou. Meus amados irmãos, quando nós reconhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós reconhecemos e entregamos nossa vida a Ele, porque nós começamos a entender o seu amor. E só o amamos porque Ele tornou-se o nosso Senhor. E é este o relacionamento que Deus quer que eu e você tenhamos. Nós poderíamos falar aqui, né, dos privilégios de amar a Deus. O amor a Deus nos leva a uma comunhão mais perfeita com Deus. Uma coisa é um servo obediente. Uma outra coisa, completamente diferente de relacionamento, é um filho amado que obedece. Uma coisa é o ser justo nas minhas ações, para não ser repreendido, para de alguma forma não cair em erro. Outra coisa é eu ser fiel, justo nos meus, por amor ao meu Senhor. O amor nos protege, inclusive, de amarmos coisas que nós não devemos amar. O amor a Deus, como maior alvo, maior propósito para a sua vida, vai lhe poupar de amar coisas e não pessoas. Tanta gente ama as coisas e ama muito menos as pessoas. Mas por quê? Porque não tem o amor de Deus. O amor de Deus nos livra de amar o mundo, tão passageiro. João, inclusive, diz isso, que aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está neles. Porque quando nós amamos o Pai, nós amamos a Deus, as demais coisas vão ser colocadas nos seus devidos lugares. Portanto, meu amado irmão, queria concluir dizendo: se você este ano não tem nenhum alvo, coloque este alvo na sua vida. Eu quero amar a Deus muito mais do que eu amei o ano passado. Eu quero me derramar em amor, em ações de graças a esse Deus, por saber que Ele é o meu Senhor, é o único Senhor, por saber aquilo que Ele fez por mim. Alguém já disse que se você ama o que você faz, você não trabalha nenhum dia. É evidente. Isso tem um ar de romantismo em relação ao trabalho. Mas certamente é verdadeiro que quando você faz as coisas movidos pelo amor, isso ganha um combustível, traz uma sensação de cumprimento do dever, traz uma alegria indizível ao nosso coração. Portanto, meus amados irmãos, vos chamo a assumir a posição de filhos amados, mas também filhos que amam a Deus. Que o Senhor nos ajude a não amar mais ninguém, nem nada, mais do que a Deus. Deus diz que isso traz muito proveito. O fato de obedecer esse mandamento, vai trazer muitos e muitos proveitos para a nossa vida. Por quê? Porque tudo que Deus nos manda fazer traz benefícios para nós. E a minha oração é que você seja grandemente abençoado pelo fato de amar a Deus sobre todas as coisas. Você terá resultados nesta terra e na eternidade. Ame ao Senhor
Entregue-se a Ele cada dia. Ame-o de todo o coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração.